Então, hoje eu vou falar um pouco mais de coisa simples. É, não é muito coisa prática, não tem muito embasamento técnico, é coisa fácil de entender. A gente deve terminar esse módulo hoje ainda. Não vou alongar muitas informações, vou ser mais básico, evitar usar a linguagem mais técnica para ficar mais compreendível. A importância dos tempos gráficos. É, cada trader, cada investidor no BMF opera num time frame diferente. Tem técnicas diferentes, time frame diferente. Ou seja, o meu operacional ele é em 5 minutos. Só que na, na bolsa tem vários traders, tem vários robôs. Então tem traders que operam em 15 minutos. Deixa eu abrir o point fixo. Tem traders, tem robôs que operam em 15. Tem gente que faz swing trade em 60 minutos. Tem como fazer swing na bolsa, pela BTG tem como também. Tu faz operações swing trade, tem gente que faz 60 minutos. Tem gente que faz no gráfico diário. Então, é, quando a gente fala sobre o tempo gráfico, alguns investidores experientes que praticam day trade alegam que novos investidores devem focar exclusivamente em um único tempo gráfico. Isso quer dizer que a gente tem que focar em um só tempo gráfico, porque se você ficar olhando vários outros tempos gráficos, é muita informação. Porque você vai ter muita informação, aí se você não souber é, analisar cada tempo gráfico, você vai ficar perdido, aí vai olhar em um, não vai saber o que fazer, vai olhar em outro, não vai saber o que fazer. Mas se a gente ficar dependendo apenas de um tempo gráfico, a gente pode ter um risco na tomada de decisão, porque cada tempo gráfico gera principalmente diferentes informações, principalmente na leitura de velas e posicionamento das médias móveis. Ou seja, num gráfico de 5 minutos, uma média de 200 aqui, passando por debaixo do gráfico, representa uma média de 20 no 60. Ou seja, pode ter uma média de 200 passando aqui assim, colado no gráfico, e pode ter uma média de 20 longe do gráfico aqui, né, de 60 minutos. O investidor pode usar a abordagem sempre gráfico para analisar o nível de compreensão do contexto do mercado. E minha proposta é apresentar para o investidor uma forma clara de expressar o tempo gráfico com apoio de filtros. Isso quer dizer que a gente não precisa olhar todos os tempos gráficos. A gente não precisa olhar os 5, não precisa. Ou a gente não precisa ficar olhando 5, 10, 15, 30, 60 e o diário. A gente vai olhar só dois, o de 5 e o de 15. O diário, se você quiser olhar o diário, você vai olhar para ver se as tendências são. Como é que eu posso falar? Se a gente tem a tendência primária, tipo, que vem de longo tempo, de dias, tá ligado? Então você vai olhar ali no diário ou no de 60 minutos. Deixa eu descer aqui. Integração das médias no tempo gráfico e como analisar corretamente. Realizar operações baseadas exclusivamente em um tempo gráfico pode muitas vezes prejudicar uma eventual operação pela falta de momento e integração entre os tempos gráficos. Em minhas abordagens, utilizar essa análise para verificar se existe alguma média que possa consequentemente prejudicar o deslocamento dos preços. Para operações de day trade, utiliza a integração desse gráfico de 5, 15 e 60. Acabei de falar. A gente vai utilizar o de 5 para entrar nas operações, o de 15 para confirmar essas nossas operações, e o de 60 se você quiser ver uma tendência mais forte, e por aí vai. Esses são os gráficos principais utilizados para day trade, mas não influencia dos outros traders utilizar gráficos de 60 diário ou de 10 minutos. Igual eu expliquei na aula passada para vocês. Enquanto está rolando um movimento em 5 minutos, o de 15 ainda vai acontecer esse movimento. É um tempo mais demorado para acontecer esse movimento aqui.
que o de 5 está formando. Ó, grava isso aqui, ó, para vocês terem uma noção na hora de folhear os gráficos. MM200 em 5 minutos representa a de 20 no 60. Então, se eu botar aqui de 60 minutos no gráfico, olha onde a minha de 200 está, nos 5 minutos, aqui embaixo. Esse gráfico aqui é de 5 minutos. Está no tempo gráfico de 5 e esse aqui de 60. Olha onde a média de 200 está, olha onde a minha média de 20 está. Essa daqui representa essa aqui. MM50 nos 5 minutos representa MM20 nos 15 minutos. Ou seja, a de 50 nos 5 minutos representa a de 20 nos 15 minutos. Ou seja, a 50 está aqui e essa daqui está aqui. Se você quiser dar uma olhada, é quase o mesmo preço. Claro que não é exatamente igual, mas a gente está ali quase batendo o mesmo preço de média. MM200 nos 5 minutos representa MM50 nos 15. Ó, MM200 nos 5 representa MM50 nos 15. Média de 50, que é a preta, né, a minha. Por aí vai. Olha esse tempo, olha essas médias aqui. Olha esse exemplo aqui que eu tenho. Num gráfico de 5 minutos, ele fez todo esse... Deixa eu botar a seta. No gráfico de 5 minutos, ele rompeu todas essas médias. Normalmente, a gente ia realizar uma operação de compra aqui, pro gráfico, porque ele rompeu, né? Tinha uma base aqui, a gente ia realizar uma operação de compra nesse patamar, mas eu tenho uma média de 200 caindo. Só que se você olhar nos outros tempos gráfico, não tem média nenhuma caindo. Então o que acontece? Os gráficos de 15 minutos, igual tá no exemplo aqui, os de 15 e os de 10 minutos, eles têm tendência a ser mais forte que o de 5. Então, o perdi a palavra. Igual lá em opções binárias. O de 15, normalmente, 15 minutos ele sempre vai ser mais forte que 1 minuto. Por isso que a gente faz marcação em 15 minutos lá. E aqui é a mesma coisa. O de 15 ele tem uma tendência a ser mais forte do que 5 minutos. Então, nos gráficos de 15 e de 10, não tem nenhuma média atrapalhando o andamento do preço aqui. Só que no de 5 minutos tem, a curto prazo. Então, o preço tem tendência a segurar um pouco aqui, mas a galera que opera aqui em 15 minutos não sabe que está acontecendo isso aqui em 5, que tem uma média de 200 passando aqui, que vai atrapalhar o andamento do preço. Porque querendo ou não, tem muito trader que opera em 5 minutos. E a média de 200, como eu falei, é tipo uma barreira. Quem faz day trade e quem faz swing não está vendo essa média de 200. Então vamos supor que o cara compra aqui achando que o preço vai subir, só que na hora que ele bate na média de 200, ele cai. Então por isso que é a importância de você estar olhando vários tempos, vários não, tipo, não precisa olhar toda hora, quando você for fazer uma operação, você dá uma olhada se não tem alguma média atrapalhando, alguma coisa, ou se você está dentro de uma operação, você quer saber, vamos supor que você entrou aqui, deixa eu ver, calma, vamos supor que você entrou aqui comprado, e vamos supor que aqui tem uma média de 200 passando aqui em 15. Aí você tá comprado aqui. Aí na hora que você olha de 15, você vê que tem uma média de 200 aqui e tem tendência para preço cair. Onde é que vai ficar seu take? Na média de 200. Porque você vai esperar o preço bater na de 200 e voltar todinho para corrigir? Não vai. Na hora que ele bater na de 200, sai da operação. E se ele voltar a subir, você espera outra oportunidade de compra. Olha esse exemplo aqui, ó.
Ele veio, fez todo esse movimento. Tá, porra. Ele veio, fez todo esse movimento aqui, né? E a rompeu as médias, foi fazer um pullback mais extenso, que é normal depois dessa pernada de longa. E a gente tira uma compra aqui, certo? Na perca da mínima desse candle verde. Eu vou dar um zoom aqui, fica melhor para mostrar o exemplo. A gente tem dois gráficos aqui, os dois gráficos são iguais, tá? Os dois gráficos, a diferença é que aqui está em 15 e aqui está em 5. Só que aqui rompeu a média, rompeu todas as médias, fez o pullback. Você tem uma compra aqui na perca dessa mínima, correto? E onde vai ficar seu take? Se você tivesse olhando o, o gráfico de 15 minutos, você saberia que teria uma média de 200 passando embaixo. Só que aqui no de 5 minutos não tem nada. Você vai segurar o trade, sabendo que tem uma média de 200 passando embaixo embaixo da sua venda ali, onde você tá, onde seria um suporte para o preço, um suporte dinâmico para o preço. Você vai segurar esse trade? Não vai. Se eu entro aqui, peraí. Se eu entro aqui e eu vejo uma média de 200 passando embaixo do meu preço, o que eu faço? Meu take tá onde? Próximo à média de 200 ou na média de 200. Depende de como a vela está andando. Se a vela tivesse vindo andando devagarzinha, chegasse na média de 200 e ficasse pequenininha, sem força, porque quanto menor a vela de queda ou de alta, menos força ela tem, correto? Então se ela continuasse fazendo esse movimento aqui, tipo de força, eu seguraria até a média de 200. Mas a partir do momento que ela chegou a, a chegou com velas grandes, já tem um movimento esticado, já tem uma média de 200 passando embaixo, meu take vai ficar na média de 200. Mas se você ficar focado só nos 5 minutos, você não saberia esperar o trade todo em voltar, ó, para buscar a média de 20 lá em cima. Então é bom a gente ficar olhando esse tipo de tempo gráfico, porque ajuda a gente a ter uma noção maior, né? Saber onde vai ficar nosso take, nosso stop. Vou mostrar um exemplo aqui no gráfico. Deixa eu botar aqui 15, tá. Vou botar aqui no dólar, que aconteceu ontem, no pregão de ontem. Ó. No pregão de ontem. Cadê ele? Aqui. Ó, tenho aqui. Ó. Eu tenho uma pernada de baixo muito forte. Aqui. Fez uma consolidação, né? Eu tenho uma base aqui, uma consolidação. E aqui nos 15 minutos eu tenho a mesma coisa. Em 15 minutos ele rompeu. Só que quando ele rompeu, eu não tenho todo esse movimento pra. Primeiro que a gente não realiza operação contra as médias, né? Mas eu não tenho no de 15, eu não tenho todo esse movimento para segurar o trade. Vamos supor que se você realizar uma compra aqui, você não vai segurar o trade até lá em cima, até ele corrigir na VWAP, até a média de 50, entendeu? Porque você tem outras médias aqui, ó, nos 15 minutos, segurando o preço. No mini índice, que é o que a gente mais foca, né? Que normalmente é o que eu mais foco, é a mesma coisa. Deixa eu puxar aqui. O índice é a mesma coisa.
Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra... Aqui, ó. Eu tenho uma base aqui, eu tenho um rompimento, só que aqui em 15 minutos eu não tenho todo esse movimento para ele andar. Ele andou. Só que aqui já é perigoso ele fazer esse movimento. Ele rompeu a média de 50. Deixa eu marcar a média de 50 aqui. A média de 50 é a de 20. Ele rompeu as médias. Só que aí já fica perigoso pra gente fazer uma operação assim, porque em 15 minutos a gente tem toda a média caindo, a gente tem todos os preços caindo. Então tem que ficar de olho nesses dois tipos de, de gráfico. Olha esse exemplo aqui que eu marquei. Eu tenho um LTB aqui, se você ver, eu puxei até no gráfico lá de, de 1 hora. Aqui é um gráfico de 1 hora. Tem uma hora aqui, um de 5 e um de 15. Se você ver, aqui no de 5 minutos, ele rompeu a minha... Ele rompeu todas as médias. Então a gente teria o que? Uma compra aqui no de 5 minutos. Só que se eu fosse olhar aqui no de 15 ou no de 1 hora, ele rompeu, só que olha o tanto de média que eu tenho que superar. A média de 200. Entendeu? Então tem que ter cuidado com isso, com essas coisas, porque às vezes a gente acha que tem um caminho livre por um time frame, só que se tu for olhar em outro time frame, ó, mesma coisa aqui, ó, se eu for olhar em outro time frame, eu não tenho esse caminho todo livre. Então se você faz uma operação e você vê que por conta, você viu que tem as médias, mas você está convicto dessa operação, pode ter certeza que ele vai segurar um tempo nessas médias. Ele vai flertar, ele vai bater, romper, até ele vir rompendo, né, fazer um movimento, ou ele vai bater na média e vai continuar a tendência de baixo. Aqui deu certo? Deu. Só que é igual eu falei, ela vai, só que ela vai prender um pouco nessas médias. Igual aqui, ó. Porque o gráfico aqui está adiantado. Não existe isso daqui. Ó, eu não tenho esse movimento aqui. O preço ele rompeu e ele veio buscando. Ó. Aqui ele rompeu a de 20, só que na hora que ele chegou na de 50, a média de 50, ele segurou. Ele vai fazer esses movimentos, ele vai segurar o preço. Se tiver um rompimento e nos outros tempos o gráfico não, os outros tempos o gráfico não tiver, essas médias estiver atrapalhando. A gente tem que ficar de olho também no comportamento das médias. A gente tem que prestar atenção nas médias. Se a média está acompanhando esse movimento, se ele está acompanhando esse rompimento, ó. Teve um rompimento aqui, a média de 9 estava colada, já subindo, estourando. Pô, beleza, bacana isso. Média de 20 também, ó. A média de 50 já começou a virar, já ela estava vindo caindo, ó. E na hora que ela teve esse rompimento já começou a virar. Já entrou um volume bacana dentro da operação. Só que o nosso take tem que ficar de olho, tem que saber onde que vai vir, onde é que eu tenho um take. Pô, tá a média de 200 aqui, eu vou continuar nessa média de 200? Olha a parede que eu tenho aqui, segurando todo esse meu preço, tanto de média, entendeu? Então vai ter umas operações que vai dar certo e vai ter umas que vai dar errado. Mas tem que ficar ligado com esse tipo de operação. Rompimento conciliando os tempos gráficos. Operar rompimento necessita de critérios e variáveis favoráveis. No capítulo anterior, falamos sobre as características para operar os melhores rompimentos. Eu falei, né, no capítulo anterior, pré-breakout, rompimento, não operar contra as médias, rompimentos com volume exaustivo já é ruim, por aí vai. Para a validação de rompimento respeitando o contexto de mercado, é necessário analisar os tempos gráficos para uma tomada de decisão assertiva.
Antes de operar rompimento em um determinado gráfico, esteja atento ao outro time frame, analisando se existe conjuntura para o rompimento ser validado. Ou seja, às vezes em 5 minutos rompeu, só que a vela de 15 ainda nem fez força para romper. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa ter essa conjuntura dos dois tempos gráficos. Igual aconteceu hoje no pregão final do índice. Nas últimas velas aqui, ó, do índice, ó, em 5 minutos eu tenho um rompimento dessa base, não tenho? Ó, em 5 minutos eu tenho um rompimento dessa base. Olha essa base que linda, ó, que bonitinha. Aqui no de 15 minutos. Ó, olha essa base que linda. Veio de pernada de alta, base 3 velhinha. No de 15 eu tenho esse rompimento, só que no de 5, ou no 5 eu tenho, mas no de 15 eu não tenho esse rompimento. Então, lembra que já operou o Obsidiana sabe. No quadrado a gente tem 5 velas lá. Para essas 5 velas fechar, é uma vela de 5 minutos pra gente o quê? Confirmar um rompimento. Aqui é a mesma coisa. Porra, tá tendo um rompimento? Vai lá no tempo gráfico de 15 e olha ver se está confirmando esse rompimento. Porque olha isso aqui, se alguém tivesse comprado aqui, stop aqui na mínima, é porque não teve mais tempo de pregão. Já estava acabando o pregão. Então a gente precisa ter conciliar esse tempo gráfico para nos ajudar a, a tomar decisões assertivas, né? Você pode focar só em um tempo gráfico e deixar ele essa tela aqui, ó, do jeito que tá. Bota só uma ordem aqui e pronto, ó. Deixa o mercado do jeito, o gráfico desse jeito aqui e vai olhando do decorrer do dia. Pô, tá rolando uma base aqui, ó. Pá. Olha isso aqui, ó. Calma. Ó. No final da aula eu vou falar sobre o dia de hoje. O dia de hoje foi muito bonito, bonzinho. Só que eu fiquei de fora o dia todinho. Não fiz nenhuma operação. Olha isso que bonitinho, ó. Porra. Olha a confluência que eu tenho em 15 minutos. Entendeu? Porra, uma compra aqui, ó. O que já ia me gerar essa compra? 1.000 pontos. 1.300 pontos. Olha o tanto de pontos que isso aqui me gerar. Eu tenho alguma média atrapalhando meu movimento. Eu tenho algum... as médias não estão acompanhando o preço. Olha essas médias do jeito que ela tá, ó. A média de 9. Médiazinha de condução do preço. Olha esse chapéu que ele fez aqui, ó. O que é o chapéu? Que eu chamo de chapéu aqui no gráfico. Ele fez esse... Deixa eu dar um zoom aqui, pra você entender. Esse chapéu aqui que ele faz significa que ele recalculou, entre aspas eu posso colocar que ele recalculou o seu movimento. Então se ele deu esse chapéuzinho aqui um pouco antes da sua pernada de alta, é porque ele começou a entender que está no movimento de alta e que ele tem que seguir esse movimento de alta. E do mesmo jeito que você está vendo isso, vários outros traders estão vendo isso. Então o cara que olhou aqui já entendeu, porra, o preço vai começar, se tiver um rompimento aqui, o preço vai começar a disparar. Então o que você faz? Fica de olho. O erro que você tem nas operações diariamente não é um erro que você, é, sei lá, psicológico, ou que você operou errado. É porque você não prestou atenção do jeito da sua operação. Você não prestou atenção em tudo que você precisa olhar para fazer a análise correta e fazer a operação. Eu costumo dizer que antes de você abrir uma ordem, você já tem que ter certeza do quanto você vai perder, do quanto você vai ganhar. Eu não coloco por quê? Porque a gente sempre conduz, né? A gente sempre está conduzindo as operações usando a média de 9. Então eu posso ir surfando, mas a gente tem que ter na cabeça o quanto você pode perder, o quanto você tem que perder
E tem que saber o motivo de você estar apertando. Não é você abrir o gráfico, colocar as médias e clicar no botão. Tem que saber o motivo de você estar realizando a operação, antes mesmo de você realizar. Porque depois que você abriu a operação e você for analisar, agora já foi tarde, né? Ah, você olha assim, pô, abriu a operação aqui, mas essa média aqui tá caindo, ó. Mas aqui no gráfico de 15 aqui, ele tá caindo aqui também, não sei o que. Aí já era. Você tem que olhar isso antes de fazer a operação. É, acima assim, a formação de 6 vai andando de lado, finalizando a consolidação, supera a fase de consolidação, superando, demonstrando o sinal de possível movimento de alta. O mesmo cenário, mas formado só com duas velas. E rompeu a faixa de briga. Eu tenho uma confluência fortíssima aqui. Por quê? Porque em 15 rompeu, em 5 rompeu. Se eu tiver média apoiando meu rompimento, se eu tiver volume apoiando meu rompimento, tem uma operação linda. Foi o que aconteceu hoje. É porque eu falei que não ia operar hoje. Se eu tivesse visto isso daqui na hora do gráfico, eu tinha surfado essa pontuação todinha aqui, ó. Carregando com a média de 9. Por que carregando com a média de 9? Alguma hora a média de 9 chegou a ficar longe do preço. Alguma hora a média de 20 chegou a ficar longe do preço. Isso aqui é razoável, é aceitável. Eu podia carregar a operação. Rompeu o gráfico. Ele rompeu um topo lindo. Olha esse topo lindo que ele rompeu aqui, ó. Ele rompeu esse topo lindo. Pô, se eu romper esse topo aqui, pullbackzinho dele aqui, ó, pode surfar também, ó, 400 pontos. Entendeu? Hoje foi um dia lindo. Vou mostrar no final da aula. Fazer o day trade, o diáriozinho de trade de todas as operações realizáveis que era possível realizar, na verdade, né? Mas foi lindo hoje. Ó, deixa eu passei. Acabei de explicar, ó. No primeiro exemplo, temos um gráfico de 5 minutos com o mercado trabalhando dentro de uma faixa de congestão. Ou seja, tem uma faixa de congestão, aqui. Observe o processo de rompimento superando a área de briga, com o cenário sendo formado ao mesmo tempo. Estamos de olho no gráfico de 15 para identificar o rompimento em condições favorável. Se aqui no gráfico de 15 eu tenho um rompimento favorável, se eu não tenho uma média de 20 passando aqui, ó. Porra, eu tenho uma média de 9, beleza, ele já rompeu a média de 9 aqui. Mas e se eu tiver uma média de 20 passando aqui? Tu acha que o preço vai passar fácil dali? Não vai. Porra, eu tenho uma confluência legal. Pelo gráfico de 15 minutos, nós estamos a vela andando de lado, formando a área de briga. Note a formação de barra de força, superando a faixa de briga, confirmando o cenário entre os dois tempos gráficos. Então eu tenho uma confirmação nos dois tempos gráficos. É uma operação boa, é uma operação excelente. Onde vai ficar seu stop? Na mínima. Olha, na mínima do pré-breakout, né? Olha, pré-breakout aqui, ó, negou o suporte. Seu stop vai ficar aqui embaixo. Operação de compra. Vai segurando. Até a média de 20. O preço tá andando devagar, tá vindo com poucas barras. Faz um scalp. Sai da operação. Olha esses exemplos aqui, a mesma coisa que eu falei. A gente precisa a gente precisa ter a gente precisa das três médias, a gente precisa das médias inclinadas no todos os tempos gráficos que você está olhando, a média de 9 pelo menos. Igual aconteceu aqui, ó. Eu preciso da média de 9 virando para favorecer, ó. Aqui eu já tenho a média de 9 subindo e a média de 9 aqui já formou o chapéuzinho, entendeu? Já recalculou o seu algoritmo para começar a subir, que ela sabe que o preço está com volume de alto. Então, para eu realizar esse tipo de operação contra essas médias aqui assim, eu preciso que ela esteja virando ao meu favor.
Tá sem áudio aí, meu príncipe. Voltou? Voltou. Fa parei faz muito tempo. Tu tava fazendo. Vai lá no último gráfico lá da direita. Tu tava explicando ele lá. Aqui agora ou faz muito tempo? Abaixo um pouquinho. Abaixo. Slide de baixo. Isso. Da direita embaixo. Aqui. Isso. Tá, vou explicar essa parte de novo. Eu falei, você entendeu sobre o ponto de parada, rejeição de fundo ou não? Não, né? Então, a gente precisa, quando a gente vai fazer esse tipo de operação, a gente precisa que a média de 9 esteja favorável a nosso favor. Eu preciso que ela esteja virada para cima ou para baixo, né? Que seja de compra ou de venda. Eu preciso que nos três tempo gráficos, seja de 9, ou seja no de 5, no de 15 e no de 60, eu preciso que essa média esteja virando ao meu favor. Ou seja, aqui eu tive um rompimento aqui, eu tive um rompimento aqui, e a média de 9 aqui já começou a virar, ó. Ela veio caindo e já recalculou tudinho para começar a subir novamente. Porque ela sabe que está com a força compradora e eu tenho uma rejeição de fundo aqui. Eu tenho um pré-breakout, ele negou meu fundo aqui. Então a partir do momento que ele rompe, ele concilia todo esse meu tempo gráfico, eu tenho uma operação forte. Porque do mesmo jeito que eu estou olhando isso aqui, tem vários outros traders olhando, tem vários outros traders comprando junto comigo nessa operação. Então a gente precisa ler o tempo gráfico, a gente precisa entender para a gente não ficar desesperado na hora das operações. Porque tu faz uma operação, aí o trader anda um pouquinho ao contrário, você já quer zerar a operação. Você já fica desesperado, pô, vai bater no meu stop, vai bater, vou zerar logo para não perder muito. Não precisa, cara, a gente olha, a gente analisa os 3, 15 minutos, 60, 5. Se tiver inconfluência, você aguarda. Se bater o stop é porque era pra bater stop, véio. Mas se você vê que a análise foi correta, não precisa se preocupar. Porra, quando eu faço operação linda assim, ó, que eu sei que foi linda, deixa eu ficar até. Vou até tomar um banho, beber uma água e deixar a operação rolando. Porque eu sei que ele não vai voltar para botar meu stop. Porque se eu fizer a operação correta, ele vai continuar. Ele não tem perigo de voltar e buscar meu stop, entendeu? A gente não precisa ficar desesperado se a gente ler todos os tempos gráficos. Beleza? Então a gente vai utilizar o de 5 ou de 15, pelo menos. Deixa eu ver aqui. Negócio. Tá. A gente vai utilizar pelo menos o de 5 ou o de 30. Ou de 5 ou de 15. O gráfico de 5 e de 15 minutos. Se você quiser, de vez em quando, você pode vir aqui dar uma olhadinha no de 60. Pô, 60 o bicho tá rompendo, pá, tá bonitinho. Ó, ó a confluência aqui de 60 também, ó. 60 minutos rompeu. Ó, 60 minutos eu tenho um rompimento de 60 minutos. Posso realizar uma compra aqui atrasado? Pode, cara. Pode realizar uma compra atrasada. Só que aí vai conta e risco, tem que analisar pernada de alta. Olha como a pernada já estava forte. Eu não vou realizar uma compra com uma perna desse tamanho aqui, entendeu? Então eu vou ficar mais tranquilo. Evita fazer operações assim, tipo, perder o movimento todinho de alta, não entra mais. Se você não pegou a primeira operação lá embaixo e vê que o mercado já está muito esticado, você evita tá pegando esse tipo de operação. Movimento esticado junto em junção com as médias. É de extrema importância entender o conceito de movimento esticado e todas as características. Movimento esticado, acabei de falar aqui no Profit. Acabei de mostrar para vocês. Aqui é um movimento esticado. Movimento esticado. Nesse cenário, muitos investidores de curto e longo prazo acabam tomando decisões equivocadas.
Ou seja, se eu já tenho um movimento esticado, eu vou fazer uma compra aqui? Não, porque um movimento esticado significa cansaço de uma tendência, ou até mesmo de uma primeira onda de impulsão. Então, se o mercado ele já está vindo esticado, uma hora ele vai ter que fazer uma correção para ele continuar subindo. E se a perna é muito grande, se ele vem esticado muito tempo, a correção dele é maior ainda. Entendeu? Então a gente tem que entender, ó, o tamanho da primeira perna de impulsão, observar o movimento em outros tempos gráficos. Por quê? Porque se um gráfico de 60 minutos está esticado, o de 4 horas, ou se um gráfico de 4 horas está esticado, o de 60 minutos vai estar mais esticado ainda, o de 5 vai estar lá em cima. Afastamento das médias móveis. O que significa afastamento das médias móveis? Está vendo que o movimento ele está esticado? Já olha onde a média de 9 já está apontando. A média de 9 não está seguindo o preço, olha a média de 20, olha a de 50. Ela acompanhou o preço? Ela chegou a acompanhar o preço? Não, então eu tenho um movimento esticado sem apoio das médias. Eu já tenho uma média 20 longe do preço. Então a gente tem que ficar ligado nesse quesito. Eu já falei isso várias vezes no módulo 1, no módulo 2, sobre as pernadas esticadas e as médias não acompanhando o preço. Olha aqui, ó. A gente tem eu tenho três time frames diferentes, né? 15, 1 hora e 4 horas. E aqui no primeiro exemplo, no gráfico de 15 minutos, a gente tem um movimento forte de baixo, né? A gente tem um movimento forte de baixo já esticado. A gente já tem um movimento esticado. E aqui é o mesmo gráfico, só que em 1 hora eu tenho um movimento esticado. Só que você observar as médias, a média de 9 não está seguindo o preço. Olha onde a média de 9 está. Olha a média de 20 onde ela está. Entendeu? Então a gente tem que ficar esperto com o apoio dessas médias móveis, se elas vão ficar ao nosso favor. E o afastamento principal que a gente considera é a média de 9. A média de 20 nem tanto, tá? Mas a média de 9 é o afastamento principal. Olha como fica bonitinho quando a gente tem uma tendência com o apoio das médias. Ela saiu de perto do preço. E quando saiu, ela veio fazer o quê? Pullback raso. Olha onde você tinha outra compra aqui, ó. Média de 9 eu seguindo certinho junto com o preço. O terceiro exemplo segue a mesma lógica. Forte movimento de baixo, deixando o mercado esticado em estado de sobrevenda. Observe que o gráfico está sem conjunto de médio, forçando o investidor na compreensão do movimento. Então, o mercado ele já está, olha, já faz 4 horas seguidas que ele está caindo, ó. 4 horas seguidas não, já faz 4, 8, 12, 16, 20, 24 horas. Já faz 24 horas, faz um dia já que o mercado está caindo sem parar. Ele não vai ter que fazer uma correção, ele precisa de um respiro. E as médias móveis devem estar lá em cima, ó, não deve acompanhando o preço. Então a gente tem que ficar esperto com esse tipo de movimento esticado sem apoio das médias. A gente precisa analisar todo o movimento esticado em todos os tempos gráficos. Porque se eu botar aqui, ó no Profit, 5 minutos eu tenho um movimento esticadão. Em 15 minutos eu tenho um movimento esticado. Deixa eu ter um gap de alta aqui. Nem tinha visto esse gap aqui, no de 15. Deixa eu ver. Ah não, foi a abertura do mercado. Ah, tá de 60, já tomei um susto. Ó. Em 15 minutos eu tenho um movimento esticado também, ó. Mas eu tenho correção maiores aqui no de 15. No de 60, olha o de 60. Você não acha que segunda-feira ele não vai dar uma corrigida? No mínimo, segunda-feira ele vai vir buscar esse topo aqui de cima. No mínimo. Concorda comigo que ele deixou um martelo de rejeição aqui? Depois desse movimento todo esticado, ó, que vem desde o pregão de ontem. Então a gente tem que ficar esperto, tem que olhar em todos os tempos gráficos esse tipo de movimento. Deixa eu apagar aqui.
Deixa eu apagar aqui o... Tem que ficar esperto com esse tipo de movimento. Beleza? Suporte e resistência. Como marcar os pontos de maior relevância. A gente já sabe o que é um suporte e uma resistência, né? Suporte e resistência do preço. Ou seja, são níveis de memória do mercado, para o mercado, né? Pontos de briga no qual existe oferta e demanda para um determinado ativo. De todas as formas que existem para operar, suporte e resistência é mais tradicional e popular. Porém, ao mesmo tempo, pode se tornar perigosa para alguns traders agressivos. É necessário compreender que precisa de contexto sobre o nível de suporte e resistência antes de qualquer tomada de decisão. Essas estruturas de memória não são preços precisos, mas sim regiões. A gente tem regiões de suporte e resistência, que na teoria, na prática, é compra no suporte, venda na resistência, compra no suporte, venda na resistência. Essa na teoria é a prática. Ou na teoria é isso, mas na prática é diferente. Por quê? Porque suporte e resistência eles servem para ser rompido, seja em movimento de alta ou seja em movimento de baixa. Eles são usados para rompimento. A gente não vai usar eles para comprar e vender aqui no na BMF, no mini índice, igual a gente usava antigamente, entendeu? Na Equioption. Aqui a gente usa para rompimento, porque se ele romper um topo histórico, um topo, vamos supor que você tem uma resistência fortíssima. Ele fez esse rompimento desse, dessa resistência forte. O que vai acontecer? Dois traders vão olhar, caramba, tem uma força compradora muito forte, vou a favor dela. O back, ó, vai estourar, cara, esse rompimento dele. Então a gente não usa suporte e resistência para vender ou comprar. A gente não vende na resistência e não compra no suporte. Eles são feitos para ser rompidos. E como a gente marca esse suporte e resistência de maior relevância? Gráfico de 60 minutos, gráfico para os principais pontos de memória para o mercado. Ou seja, lá em 60 minutos a gente vai ter os principais pontos de para marcar um suporte e uma resistência. Lembra que você colocava em 15 na IQ, chegava e operava em 1? É a mesma coisa aqui. Você vai marcar em 60 lá no, no, no gráfico e vai operar em 5. Lá o que a gente fazia? Marcava em 15, ou marcava em 15, analisava em 5 e operava em 1. Aqui, ó, você marca em 60, vai refinar, né, os níveis de suporte e resistência no de 15, ou seja, vai confirmar se ele é um bom e vai operar em 5. Ó. Prazo operacional utilizando a ação do preço sobre os níveis traçados dos tempos gráficos maiores. E onde a gente marca esse nosso suporte na resistência? Ah, não sei se eu marco no corpo, não sei se eu marco no pavio. Você marca nos dois, dependendo do preço, de como está ocorrendo esse movimento, em 60 minutos ou 15, você marca nos dois. Por que nos dois? Porque olha isso aqui, ó. Eu tenho uma resistência aqui, só que eu tenho outra resistência aqui. Ele pode vir romper a minha barra, mas pode vir romper o pavio, porque o pavio também eu já tenho muito teste nele, porque aqui tá num topo histórico, né? Deixa eu puxar mais um pouco pra baixo aqui. Ó. Eu não vou marcar um, dois pavios, eu preciso os pavis, eu preciso marcar onde tem vários pavis ou vários corpos de vela. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Olha isso aqui, ó. Eu marquei um pavio, só que olha isso aqui. Romper, aí testou, aí rompeu de novo.
Então, a gente vai marcar nos dois. Pô, o preço tá subindo aqui, ó. Deixa eu ver onde eu tenho uma... Deixa eu ver quanto é que o preço tá aqui batendo. 122.445, né? Ou 405. Pô, vamos ver onde eu tenho uma resistência aqui fortíssima pra gente tá marcando, ó. Onde o preço ele vai segurar. Eu tô em 60 minutos. Ó, eu tenho uma resistência aqui, ó. 121.650. Posso marcar no pavio? Posso. Só que eu creio que ele já rompeu, porque agora eu não lembro mais o preço que eu coloquei. Ou no pavio não, no corpo, ó. Olha aqui, ó. Eu sempre vou marcar nos dois, eu marco nos dois. Só que eu não preciso encher meu, meu gráfico de resistência. Olha isso aqui, ele rompeu foi tudo. Segurou lá na última. Ele veio segurar lá no 122.702 o preço. Porque tem mais aqui pra trás ainda. Mas a gente marca sempre no pavio e no corpo. Só que a gente nunca vai marcar esses daqui assim, ó, no meio do gráfico. Ó. Não precisa. Suporte e resistência eu marco no topo histórico. Num topo que ele bateu e já faz muito tempo que não vai lá de novo. Ó. Olha esse topo histórico aqui, ó. Olha isso aqui, isso não é um topo histórico, ali é uma resistência. E olha que resistência fortíssima que eu tenho ali. Nunca mais voltou lá. Você acha que quando ele bater lá ele vai passar fácil daquilo ali? Pô, pode passar. Se ele vir numa impulsão de força aqui, passa tranquilo. Mas aí quando ele romper esse topo histórico, igual eu falei, suporte e resistência é feito para ser rompido. Rompeu o topo histórico, é deslanche. Ele não tem o que ele buscar. Ele vai subir até cansar. Até não ter mais aonde ir, entendeu? Até acontecer alguma coisa, alguma tragédia. Então, a gente marca assim. E esse ponto de inflexão são esses pontos tipo o back que o gráfico deixa. Vou deixar aqui no diário. No diário não, vou colocar aqui em 15, que é mais fácil. O que é esses pontos de inflexão? Ó, deixa eu ler para você. O movimento sempre terá seu processo corretivo como forma de descanso. Então, na hora que ele forma descanso, ele forma uma resistência ou um suporte. Entretanto, nem todo recurso será um ponto de memória para o mercado. Ou seja, não é porque ele formou uma resistência, um suportezinho aqui, que aqui é um suporte, entendeu? É um suporte onde o preço vai bater e vai ficar. Esse pullback e uma tendência definida são pontos de inflexão, e quando observado uma reversão de movimento, não deve ser considerado um ponto exato de parada do mercado. Ou seja, o gráfico está vendo subindo aqui, fez um ponto de inflexão, um pullbackzinho, e continuou subindo, beleza. Aí você, pô, aqui eu tenho um suporte, porque ele bateu aqui e subiu. Na hora que o preço cair, não é certeza que ele vai bater aqui, entendeu? E vai voltar. Isso são pontos de inflexão. Igual aqui no gráfico. Eu tenho essa tendência aqui de alta. Ele não fez um suporte? Eu posso considerar aqui um suporte? Uma base? Posso. Só que na hora que ele vir e voltar, não é certeza que ele vai bater e vai ficar aqui. Ele pode ter até uma acumulação aqui. Mas ele não vai bater e vai corrigir lá, entendeu? É um ponto de inflexão, não é um ponto forte de suporte. Seria um ponto forte de suporte aqui, ó. Ponto forte de suporte, olha isso aqui. Eu tenho um ponto forte de suporte aqui, entendeu? Aqui embaixo eu tenho outro. Lá no topo lá, ó, eu tenho outro. Se eu puxar pra cá esse daqui, ó. Olha aí, ó. Eu tenho suportes fortes. Não é porque ele formou esse suportezinho aqui, ó, que ele vai parar aqui, entendeu? Porque ele fez um pullback. Até porque olha onde ele tá, ó, no meio de preço. Tá atravessando os preços. Olha o tanto que ele já foi rompido. Posso considerar aqui um suporte? Não posso, ó. Olha o tanto que ele rompe, ó. Nem fica, nem briga, nem faz muito movimento.
Então não é porque ele fez um pullback ali próximo que ele tem tendência, na hora que o preço voltar, a ficar lá. E se esse preço, ele, vamos supor, tá acontecendo aqui, ele vem e bate aqui, ele volta aqui, ele não vai ficar aqui. Ele vai romper isso aqui e não vai nem ver. Não adianta você comprar aqui achando que ele vai voltar a subir lá, porque aqui é um suporte. Não é. Isso são pontos de inflexão. Aqui já está marcado, né? Onde marcações realizadas sobre pontos de briga, onde tem mais briga, onde o movimento ele bate e retrai, que forma topo duplo. No exemplo acima foram marcados níveis de suporte e resistência de acordo com a memória do mercado. Nós, como os pontos são interligados na quantidade de testes, ó. Quanto mais ele testou essa minha resistência, eu posso considerar isso como resistência. Se o preço vir bater aqui, você acha que ele vai ficar? Você acha que ele vai passar fácil daqui depois desse tanto de teste? Vocês é macaco velho, vocês sabem que não. Já os exemplos do lado do mercado foram pontos de inflexão do preço em um movimento de tendência. Ou seja, eu tenho essa tendência e ele tem essas correções. Correção de suporte, entendeu? O preço não vai ficar quando ele voltar. A gente chama de suporte ou resistência prévia. Você pode chamar de suporte ou resistência prévia também. Estruturando. Mano, eu nem vou perguntar aqui sem dúvida alguma coisa porque é coisa básica, entendeu? Tipo, coisa simples, só pra não passar batido na hora de você querer, se você quiser vender ou comprar no suporte ou na resistência, evitar, entendeu? Estruturando a abertura do mercado, como trabalhar o cenário. Cenário, quando o mercado abre em gap, muita gente fica perdida quando o mercado abre em gap e fica embolado nas médias. Deixa eu só abrir a água. Quando o mercado abre em gap, alguns investidores sentem dificuldade para interpretar o comportamento dos preços durante esse cenário, principalmente para as pessoas que estão iniciando no mercado. Com a abertura em gap de alto ou baixo, vocês vão ter muita dificuldade nisso, muito. Tipo, no meu começo o mais difícil é quando o preço abre em gap e tu fala, pô, e agora? O que eu faço? Com a abertura de gap de alto ou de baixo, minhas referências são o VWAP e a média de 9 períodos exponencial para trabalhar sobre o comportamento do preço. Média móvel de 20 períodos aritmética perde relevância quando a abertura do mercado ocorre em um gap excessivo, ou seja, um gap alto. Somente após os 10h40 da manhã, seu cálculo é refeito seguindo o movimento vigente. Então, se o preço ele abre num gap muito forte, se eu tenho uma alta força de gap aqui, o que vai ser minha referência vai ser a média de 9 e a média de 20. Vou achar aqui o dia que o mercado abriu num gap. Olha aí, ó. Vou botar as médias. Então, se o mercado ele abre nesse gap aqui, se o mercado ele abre num gap desse aqui, a minha referência vai ser a minha média de 9 e a minha VWAP. Ou seja, ele abriu nesse gapzão de alta, nessa força de gap. Quando ele abre nessa força de gap, eu tenho uma barra oculta aqui. Isso é uma barra oculta. Eu tenho uma força vigente do preço. Quando abre em amplo gap assim, a tendência é continuar de acordo com a abertura de gap. Ou seja, olha o que aconteceu no pregão do dia. Olha a tendência de força que ele seguiu. Corrigindo apenas na média de 9 no início do pregão. Durante as primeiras horas do pregão, a gente sempre, quando abre assim gap, a gente só usa mais a média de 9 e a VWAP. A gente vai utilizar a média de 9 e a VWAP. A VWAP é essa daqui, ó, pontilhada.
Então, quando o pregão ele abre assim, ó, eu tenho uma barra oculta aqui de alta. Então eu tenho uma força vigente muito forte do preço. E ele tem pode acontecer duas coisas. Ele pode vir e fechar a fronteira desse gap para continuar subindo. Ou ele pode vir só apenas corrigir na 9 e subir. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho uma força muito forte, uma força vigente de alta. Na primeira hora de pregão ele veio corrigir em cima da média de 9. Eu podia realizar uma operação na superação dessa barra aqui, ó. Calma. Deixa eu dar um zoom aqui que vai ficar mais fácil. Ó. Média de 9, veio corrigir na média de 9. Eu posso botar uma compra aqui, ó. Compra aqui. Stop aonde? Na mínima. Aqui embaixo. Stop aqui embaixo, na mínima. Stop de quantos pontos? 130. Beleza. Posso realizar. Posso botar uma compra aqui. E segurando e conduzindo na média de 9. De acordo. Deixa eu puxar aqui. Vou botar aqui em 15. De acordo com as médias. Deixa eu adicionar as médias aqui. Olha em 15 aqui, olha a confluência que ele me deu em 15 minutos, ó. Em 15 minutos, ele rompeu essa minha base que tinha em 5. Eu tenho as médias acompanhando o preço. Só que aqui, em 5 minutos, eu tenho uma média de 200. Ele tá flertando com essa média de 200, né? Ela tá tentando romper. Só que aqui no de bosta. Só que aqui no gráfico de 15 eu não tenho essa média de 200. Então eu fico tranquilo, vou carregando essa operação. Deixa ela andar ao nosso favor, né? Ai caralho, tá difícil falar. Na hora que ele rompeu essa média de 200, onde é que vai ficar a minha parada aqui? Na média de 215. Eu vou segurar mais do que isso. Vou segurar nessa parede de média aqui, que é a média de 200 flat, parada. E na hora que acontecer esse rompimento, não esquece de ficar de olho nas médias. Primeira hora de pregão eu vou olhar aqui as médias. Rompeu, já fez uma tendênciazinha de alta, ó. Fez um chapéuzinho pra mim, pra mostrar que, ó, que vai continuar subindo o preço. Então a gente tem 3 tipos de abertura de gap. Anota essa parada. Deixa eu até botar aqui, ó. Amplo gap se abre num gap muito forte de alta. A gente tem uma força vigente de continuação de preço, de continuação de força. Se eu tenho uma abertura sem gap do mercado, se o mercado não abrir um gap, ele vai fazer continuação do movimento anterior. Ou seja, se o mercado, igual aconteceu aqui, ó, aqui, cadê? Aqui, ó, o mercado abriu sem gap nenhum. Olha esse gapzinho pequenininho que ele abriu aqui, ó. Ele vai continuar o movimento anterior, entendeu? Ele ainda continuou por um tempo, até fazer rompimento. Ó, ele andou bastante lateralizado e voltou para dentro da lateralização. Ó, então ele vai fazer continuação até abrir o pregão do próximo pregão. Então ele vai abrir um movimento sem gap, ele vai fazer continuação do dia anterior. Ele vai fazer a continuação do pregão anterior. Uma abertura sem gap é melhor para um índice. Por quê? Abertura sem gap melhor para o mini índice. Por quê? Porque se eu tenho uma tendência e o mercado abriu sem gap,
ele vai continuar, tipo, ele vai continuar nessa minha tendência. O que aconteceu aqui, ó. Pregão anterior. Pregão anterior. Nessa linha aqui, né? Abertura sem gap. Ele vai continuar essa minha tendência de baixo. Então a melhor coisa que tem pra gente acontecer é uma abertura sem gap. Que as médias. E parou de novo. Ô, Roberto, cadê o plugin da acessibilidade aí que eu não tô vendo Libras aqui não, meu querido? Brim! Roberto, tá mutado aí, mano. O filho dele deve ter descarregado esse pá. Roberto. Deixa eu ligar pro Eu bicho tô aqui aqui. quando o microfone. Alô! Cara, o bicho é gay, doido. Ligar pra animação. Sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Mano, eu não sei o que eu faço pra parar essa porra. Calma aí. Eu não faço ideia de como desativa também esse. O que que é? É porque ele desliga sozinho quando não sai tipo áudio, essas paradas. Olha aí, ó. Nunca. Acho que agora nunca mais vai desligar, viado. Coloca uma hora aí, vai que tu esquece. Não, mas aí eu desligo sozinho. Aí, acho que agora não sai mais, não para de desligar mais. Onde eu parei? Nesse Ah, movimento de abertura aí. no de baixo. Aqui, né? Uhum. Tá. É, um rompimento de abertura num pregão congestionado anterior é igual, vamos supor, eu tenho uma base aqui. Se eu tenho uma base aqui e abre e é um amplo gap aqui de força, é como se eu tivesse rompido minha base. Então ele vai dar confirmação ao, ao meu rompimento. Uma das primeiras características do cenário de abertura do pregão ocorre quando o mercado se encerra no dia de negociação de forma consolidada ou até mesmo congestionada. Então aqui eu tenho o pregão fechando numa base consolidada. Este evento técnico pode proporcionar uma abertura de gap respeitando a lógica do rompimento da faixa de briga do pregão anterior. Então se eu tenho uma resistência e um suporte aqui, eu tenho uma base aqui e abre um gap de alta, a tendência é ele continuar essa força, porque ele rompeu essa minha faixa de briga, entendeu? A tendência ele é continuar de alta durante o dia. Aqui esse movimento aqui aconteceu no dia de hoje, vocês vão ver como é que é, é como se eu tivesse montado o slide de hoje. Eu vou mostrar como é que funcionou. Ocorre quando o mercado abre em gap de alta e baixa, retorna em direção à fronteira do gap com o retorno dos preços. Um teste é realizado sobre o gap, dando continuidade ao movimento vigente. O teste pode ser apoiado pela média de 9 períodos. Lembra que 9 períodos sempre vai ser a nossa média principal no, no, durante a primeira hora de pregão. Média de 9 VWAP. O mercado pode lateralizar antes de realizar o teste sobre a fronteira do gap. Olha, eu vou tirar as médias rapidinho para vocês verem. Olha isso aqui. Eu tive uma abertura de alta. Deixa eu colocar aqui. Eu tive uma abertura de alta aqui. O mercado hoje só veio testar o gap. Ele só veio fechar esse gap que estava aberto aqui. Porque a tendência do mercado. Deixa eu botar as médias. A tendência do mercado é fechar o gap que está aberto. Se o gap tipo, for muito amplo, normalmente ele nem fecha. Mas se for um gap razoável, tipo igual esse daqui que aconteceu hoje, ele vai vir fechar, vai vir testar esse gap, esse movimento. Me deixou uma rejeição de fundo e um apoio da média
móvel de 9. E olha como a média de 9 está virada para cima. Então se eu puxar, deixa eu botar aqui. Então vamos olhar pelo gráfico de 15 também. O gráfico de 15, eu tenho uma média de 9 apoiando, junto com o gráfico de 5. Então o que aconteceu aqui? Eu posso, na hora que eu vejo ele fazendo esse teste de gap e rejeitando, ele rejeitou, ó, fez o primeiro teste, rejeitou, deixou o pavio, rejeitou no segundo, no terceiro. Eu já tenho uma base aqui. Eu posso colocar o meu, fazer uma base aqui e colocar uma ordem de compra aqui em cima. Posso colocar, eu posso botar até aqui mais em cima, mas eu posso botar na superação desse último pavio aqui, ó. Porque eu tenho um apoio da média de 9 e tenho um apoio do que? Da VWAP. Lembra do chapeuzinho que eu acabei de falar pra vocês? Olha esse chapeuzinho que ele fez aqui, ó. Recalculando a força que eu tenho já. Que ela tava vindo da média flat. Ele fez um chapeuzinho pra me dar indicação de força. E olha o meu gráfico de 15 minutos. Olha onde eu tô com o meu gráfico de 15 minutos ali rompido. Posso botar uma, se você for um trader mais agressivo, coloca um aqui na superação dessa barra. Se você for um cara mais de boa, espera confirmar um rompimento, tá ligado? Bota aqui, stop aonde? Na mínima. Botou um stop aqui na mínima. E olha como é que o preço vai... É porque hoje foi paywall. Vou explicar no final da aula pra vocês o que é um paywall. Ó. Olha como o preço foi conduzindo a operação aqui, ó. E ele só veio fechar a abertura de gap para continuar o movimento vigente do gap de abertura. Nem chegou próximo da seu stop. Olha esse movimento que ele fez de alta. Então, quando o mercado ele vem só testar sua fronteira de gap, porque a gente tem uma fronteira aqui. Isso daqui é uma fronteira. Eu tenho uma fronteira de gap aqui. E ele veio testar essa minha fronteira de gap e rompeu essa minha fronteira de gap, entendeu? Posso deixar uma operação aqui, ó. Depois que ele vir, rejeitou o fundo. Tem uma média de 9, tem uma VWAP apoiando na primeira hora de pregão. Continua, vai firme. Chegou na segunda hora, aqui ó. Começou aqui ó, 10,25 ainda, 10,50. Agora eu tenho uma média de 9 e a de 20 ao meu favor, ó. Vai segurando o trade, entendeu? Então normalmente esses gaps, o primeiro movimento dele é sempre fechar esse, como se ele fechasse o gap. Ele vem só fechar e testar esse gap. E a gente tem que verificar a média de 9. Porque não adianta nada ele vir fechar esse gap aqui. Ó. Eu tô aqui, ele vem abrir abertura. Não adianta nada ele vir fechar esse gap aqui se eu tenho uma média de 9 aqui, ó. Passando aqui em cima. Eu vou comprar aqui contra a média de 9, se tem uma 20 aqui, eu vou comprar? Não vou. E aqui, ó, depois dessa nossa operação, deixa eu ver onde tá. Tá vendo que no pregão todinho de... Nossa, que arrependimento de ter perdido o pregão de hoje. Que senão hoje eu tinha embolsado um dinheiro, viu? Olha isso aqui. Se eu tivesse realizado uma compra aqui na primeira hora de pregão, igual eu falei pra vocês. Olha o espaço que eu tenho no gráfico de 15 minutos. Eu tenho alguma média segurando o preço? Eu vou ter alguma média segurando o preço aqui? Não, cara, eu não tenho, tipo, a única coisa que eu vou ter aqui é suporte e resistência. Mas eu lembro que acabei de falar pra vocês, suporte e resistência são feitos para rompimento. A gente não usa suporte e resistência para fazer a operação, a gente quer rompimento dele. A gente sabe onde tem um suporte, a gente sabe onde tem uma resistência, a gente espera um rompimento dele. Então eu tenho tudo ao meu favor aqui, ó.
Era só carregar a operação junto com a média de 9 e a média de 20. Alguma hora ele rompeu a minha média de 20 e a minha média de 9 aqui, significativamente. A única hora que ele tentou um rompimento foi nessa base aqui. Só que ele nem chegou a romper a base. Não deu pra comprar ali. Compra aqui, ó. Operação dessa barra aqui. Faltando você vai conduzir a operação ainda. 1.400 pontos. 1.400 pontos com um contrato. R$ 280. Porra, se tu entrou com um contrato é porque tu não tem muito capital pra tá perdendo. Então R$ 280 no mínimo ali tu tá fazendo 20% do teu capital investido ali. Fronteira do Gap é outro exemplo. Fronteira do Gap. Olha a força. Ó, eu tenho uma bandeirazinha, eu tenho um funilamento aqui, não tenho? E a fronteira do Gap, ó, o Gap que me deu rompendo esse funilamento. Eu posso considerar. É só você observar a média de 9. A média de 9 não, só a média de 9 e a VWAP. Pô, teve uma abertura de gap. E olha onde está a média de 9. Eu tive um candle aqui, né? Oculto. Então, pô, você poderia vender aqui? Poderia, cara. Com certeza, absoluta. Poderia vender. Você pode considerar o pregão anterior. É como se o gráfico não acabasse. Vai considerando um dia após o outro, um dia após o outro. Entendeu? No exemplo acima, percebe-se que o mercado encerra o dia de negociação trabalhando em uma faixa de briga com médias flats. No dia seguinte, o pregão abre em gap de baixa, confirmando a lógica do movimento. Ou seja, eu já estou vindo no movimento de baixa, olha como está minhas médias de 50. Média de 20 vindo lá de cima, né, de 9. Teve um funilamento, uma acumulação aqui, teve uma barra oculta. Com as médias acompanhando, ó. A média já começou a virar ao meu favor aqui. Vou fazer o que? Eu vendo aqui. A gente pode usar o gap a nosso favor também. Após a abertura sem gap de alta, o mercado elabora um processo corretivo, indo de encontro com a fronteira do gap, realizando o teste. Então lembra que a fronteira do gap não é só onde está o fechamento do pregão. A fronteira do gap eu posso considerar também tudo isso que está aberto. Então ele pode vir testar até todo esse quadrado. Com a rejeição sobre o gap, o mercado segue alta respeitando o movimento vigente. Aconteceu hoje. Ele não fez rejeição na fronteira do gap. Aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu tive uma rejeição aqui, ó. Em nenhum momento ele chegou a agredir a média de 9. Eu tive uma rejeição. Continuou o movimento vigente de alta, que ele tá vindo, ó. Coisa linda. A gente não faz operação. A gente não faz operação com um gap muito largo. Entendeu? A gente não vende ou não compra em gap muito alto, um gap muito forte, um gap tipo, pô, um gap gigante assim, ó, que vai de 119, mais de 1.000 pontos, entendeu? A gente não faz esse tipo de operação. É esse gap aqui, ó, 250 pontos, pô, gap razoável, fez todo esse teste na fronteira do gap. E a gente não faz uma venda ou uma compra num gap muito alto se a média de 9 também não acompanhar. Vamos supor que a média de 9 bateu aqui, abriu aqui, né? Vamos supor que abriu aqui o preço, teve toda essa barra aqui, abriu aqui e a média de 9 ficou. Você vai sempre aguardar os preços retornarem para a média de 9. Você não vai já fazendo compra aqui. Aguarda ela retornar, aguarda uma correção, vai devagarzinho e faz a compra. Passou uma hora de pregão, começa a analisar mais a média de 20, a média de 50, de 200. Ó, nesse outro exemplo. Após a abertura
Diminuir um pouco. Após a abertura em gap de alta, o mercado elabora um processo corretivo de encontro com a fronteira do gap, realizando o teste com a rejeição sobre o gap. O mercado segue alta respondendo o movimento vigente. Falei isso daqui. Então, cara, já acabou. Então, é isso, cara. A gente tem que utilizar o gap a nosso favor, evitar fazer operações com gap muito amplo. Deixa eu até anotar aqui, ó. Amplo gap. A gente tem uma força vigente, só que a gente vai sempre aguardar a correção na média de 9. Se a média de 9 não acompanhou o movimento, você não realiza nada. Você não faz nada. Nunca vender em gap muito amplo. Ou comprar, né? Nunca vender ou comprar em um gap muito amplo. E onde fica seu alvo? Às vezes, nesses gap amplos assim, a gente pode pegar aqui, ó. Se você não souber, né? Pegar aqui, botar onde você fez sua compra e botar o tamanho do gap, você coloca como alvo. Vamos supor que você realizou uma compra aqui, seu alvo vem aqui, ó. Você entra aqui e sai aqui em cima. Se você for um trader mais não tiver análise, né, não saber a média de 9, não saber sobre 20, não ler a leitura de mercado, não fazer a leitura de mercado, na verdade, né? Então a gente você vai medir a amplitude do gap e vai colocar acima. Beber água. A gente vai colocar acima para ele meio que espelhar a abertura de gap, entendeu? Uma coisa que eu queria falar para vocês também, que eu não falei acho que ainda no... Eu posso tirar esse gráfico aqui, a gente não vai trabalhar com ele. A gente tem a famosa linha da água. O que é essa linha da água? Eu vou voltar aqui, que eu não falei pra vocês nessa parte de rompimento aqui. A gente tem a linha, é a última coisa que eu vou falar. A gente tem a linha da água, que é o fechamento do pregão anterior. Ou seja, o mercado fechou aqui, né, ontem. Nesse fechamento aqui. Se eu botar no diário, vai dar exato, ó. Dia de ontem, fechamento. Beleza. Essa é a linha da água. O que é a linha da água? A linha da água, chama linha da água, né? Nós não operamos rompimento nessa linha d'água. Por que a gente não opera? Porque ali é uma briga muito, é uma faixa de briga muito forte. Eu até escrevi aqui isso aqui. É uma faixa de briga muito forte nos preços, entendeu? Então vamos supor que a média ela tá vindo no a média não, o preço tá vindo aqui. Esquece essa parte aqui, ó. Esquece essa parte. Esquece essa parte aqui. Porra. Aqui. O preço, vamos supor que abriu num gap de baixa e o preço tá vindo aqui, ó. Eu nunca vou operar um rompimento em cima dessa minha fronteira. É claro que tem que ter embasamento técnico, né? A gente tem que olhar as médias, a gente nunca pode esquecer de olhar as médias, tudo. Mas a gente evita, porque aqui é uma força de briga muito forte. Todo fechamento de pregão do dia anterior. Você não precisa contar de antes de ontem, mas pelo menos o de ontem, entendeu? Porque senão o gráfico ele pode segurar bastante o preço aqui, ó. E ele pode retornar. Então não é porque ele rompeu essa linha d'água aqui, uma resistência que a gente pode considerar, que eu vou fazer a operação.
Você nem precisa marcar ela para você não ficar tentado a fazer a operação nela, entendeu? Você não precisa vir marcar ela aqui, que aí você já evita a, a saber, né, a ter essa, só que é uma faixa de briga muito forte, um suporte, uma resistência muito forte, se tiver lá embaixo ou lá em cima. Mas você já evita tá fazendo, se você não marcar ela, você já evita tá tentado a fazer operações de rompimento nela, entendeu? Então essa é a linha da água do preço. Vou fazer deixa eu ver quanto tempo aqui já foi. Nossa, eu fechei o OBS. Puta que pariu, só lamento. Deixa eu ver se ficou gravado aqui. Eu gravei aqui, né? Nossa, faz o tu gravou com o OBS? Foi, mano. Aí tu coloca lá no YouTube. Nossa, velho, fechei o OBS. Eu acho que eu fechei, né? Não, tá aqui. Nossa, tá aqui ainda. Achei que eu tinha fechado. Deus é fiel. Mas aí, é, já foi 1 hora e 10 minutinhos eu vou fazer aqui o diário de hoje, de como foi a abertura de hoje. Colocando todos os nossos embasamentos técnicos. Tudo que eu já expliquei pra vocês, eu vou colocar aqui. Pra vocês entenderem mais ou menos o dia de operação, as oportunidades que... Hoje eu não fiz nenhuma entrada, então eu não vou falar as entradas que eu dei, que eu faço nas anteriores. Eu vou falar todos os tipos de entrada que foram possíveis dar no dia de hoje, fazer no dia de hoje. Se você tiver perdido alguma, ou sair da operação com antecedência. Mercado abriu em gap, né? Um gap favorável pra gente. Então a primeira oportunidade que a gente tem aqui, a gente já sabe que tem uma rejeição, né? De fundo, em cima da nossa fronteira de gap. Então você vai marcar já uma base. Eu já tenho uma base aqui desse meu... Vou botar aqui em cima, foi melhor. Eu já tenho uma base sabendo que eu tenho uma rejeição de fundo com as médias novas e apoiando. Eu já podia realizar uma compra. Aqui na superação dessa barra aqui negativa. Podia. Trader agressivo. Se eu tivesse operando, provavelmente eu já faria uma compra aqui, ó, na superação dessa barra. Ia colocar essa barra vermelha. Se você quiser ser mais tranquilo, você coloca na superação desse candle. Por quê? Porque a média de 9 está apoiando. Eu tenho a VWAP apoiando. Então tá favorável essa operação. Onde vai ficar seu stop? Na mínima. Quanto de stop a gente tem aqui? 288 pontos. 288 pontos com um contrato, R$ 57. Pô, não tá muito caro, entendeu? Não tá. Não tá muito. Não tá caro, na verdade, né? Porque normalmente é mais caro os stops assim Ou você pode colocar onde? Aqui embaixo. Só que aqui embaixo tem mais cisco. Se quiser proteger mais seu capital. Só que eu colocaria aqui na mínima. Beleza. Fiz uma operação aqui de compra. Não fiz, na verdade, né? Mas eu poderia ter feito uma operação de compra aqui e conduzindo com a média de 9 até 11 horas da manhã. Mas a média de 9, você ia ignorar a média de 20, a VWAP, até 11 horas, 10h30, 10h40. Ó, vamos ver esse candle. 10h35, 10h40. Lembra que eu falei pra vocês que todo dia, 10h40 da manhã, a média de 20 faz seu cálculo, recalcula seus algoritmos para continuar a tendência. Então, não é porque ela rompeu a média de 20 aqui que ele vai ter uma reversão de tendência. Deixou muito pavio, mas sabe por que deixou muito pavio? Porque hoje é dia de paywall. Paywall é um dia que sai notícia. Vocês sabem, né, que o paywall vocês operavam que óbvio. Mas é o dia que sai a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Isso afeta muito o gráfico. Se você ver o dólar aqui, vou puxar o dólar aqui rapidão.
Na hora que saiu a notícia. É 9h30, né? Que saiu o, Foi, mano. o PO. Olha isso aqui. Quantos pontos deu aqui, ó? Se você tivesse feito uma venda aqui, 36 pontos, R$ 360 em 5 minutos. Porque cada ponto aqui é R$ 10, né? Então, porra. Então, a gente, no dia de prova, evita estar operando. Porque é muito volátil, principalmente esse horário aqui. A gente acaba te estopando sem querer. Tem que deixar um stop mais caro. Mas tranquilo. Você não realizou essa operação aqui. Se você não fez essa operação aqui, você vai ter outra onde? No superamento dessa base. Dessa outra resistência aqui. Por quê? Porque se o preço. Lembra que eu falei pra vocês ontem não, na última aula? O preço ele veio. Fez um falso rompimento. Qual a tendência dele? Jogar lá em cima na resistência. Se ele viesse e voltasse pra cá, beleza, segura. Só que ele rompeu. Quando ele rompe, eu tenho o que? As médias de 9 apoiadas. Eu posso realizar outra operação aqui. Eu tinha outra operação de compra aqui. Com meu stop aonde? Na mínima desse candle. Posso colocar meu stop aqui, ó. Abaixo das médias de 9, de 20. Entendeu? Se você quiser um stop mais agressivo. Ó, 351. Ou um stop mais de boa. 240. Os dois stop era legal, ó. Porque aqui ainda é muito grande. Se ele voltar isso tudo para te estopar, é porque o mercado vai voltar para dentro dessa fronteira aqui, entendeu? Mas eu tenho uma média de 9 apoiando. Tá vendo que ela fez esse chapéuzinho aqui, ó? Ó o chapéuzinho que ela fez aqui, ó. Isso me indica um forte movimento de alta. Forte movimento de alta não, mas uma reversão, né? Vai acompanhar o gráfico. Beleza, o gráfico andou. Como eu já vi no de 15 e no de 60, eu sei que não tem nenhuma média lá atrapalhando meu movimento. Onde vai ficar seu take aqui? Eu projeto Fibonacci. Então, normalmente, se eu tivesse visto essa operação, eu faria uma projeção de Fibonacci nesse candle aqui, ó. Eu vou explicar isso aqui só lá na última aula. Ó. Cravou no meu take. Cravou certinho. 431 pontos. Cravado. Meu take lá em cima. Projeção desse candle de rompimento. Beleza. Realizei uma compra aqui, saí lá, beleza. Ah, mas pô, não consegui pegar essa operação. Beleza, agora a gente vai esperar uma nova oportunidade. O gráfico andou, começou a perder força, né? Começou a ter candles pequenos. Tem a vela vermelha. Fechou num padrão gráfico que a gente chama de pode chamar de double candle, twin towers, tanto faz. A gente tem um twin towers aqui, padrão gráfico de reversão. Fechou esse twin towers. Realizo. Eu tenho uma base aqui, né? Fechou com a base aqui, um falso rompimento. Beleza. Você vai vender aqui. Alguém venderia nesse rompimento aqui? Eu não venderia nesse rompimento aqui, por quê? Eu sei que aqui deu uma reversão de tendência, só que eu tenho as médias contra o meu preço, eu tenho uma memória vendedora de compra. Por que eu quero realizar a venda? Vou realizar a venda para quê? Para pegar 50 pontos, 100 pontos, fazer scalp? Não quero. Vou esperar a tendência forte de alta. Então eu espero cair o necessário. Se ele rompesse a média de 50, eu saberia que era um rompimento. Só que na hora que ele rompeu a média de 50, o que eu tenho? Tenho outra acumulação. Então eu ficaria tranquilo até ele romper essa VWAP, porque eu tenho as médias flats
Eu tenho uma acumulação, por mais que ele tenha rompido a média de 50 aqui, eu tô dentro de uma acumulação. Ele teria que romper essa acumulação, entendeu? Então até agora eu só tive duas oportunidades de compra no dia de hoje. Eu tive essa no início do pregão, se você carregar, você saíram no lucro, e essa. Ainda não tive outra oportunidade de compra. Formou essa base. E outra oportunidade de compra que eu tenho é nesse rompimento dessa base. Eu tenho um rompimento dessa base e realizaria outra compra aqui. Por quê? Deixa eu fechar o ponto fixo. Por quê? Suporte, resistência, rompimento, médias apontadas, começou a apontar para cima, chapéuzinho, né? Começou a apontar para cima, média de 20 começou a seguir, rompeu a média de 50, já subindo novamente, e me deixou o quê? Uma barra ignorada. Eu tenho uma barra ignorada aqui. Se você não quisesse comprar aqui, comprava na superação dela. Tem um pré-breakout. Posso considerar um pré-breakout? Posso. Rompeu sem nem fazer esforço aqui, ó. Onde é que vai ficar sua compra? Onde vai ficar seu stop? Meu stop é aqui na mínima. Abaixo das médias, da VWAP. Posso colocar aqui para ser um stop mais tranquilo. E minha compra aqui na superação. Meu stop aqui na superação. Posso colocar meu stop aqui? Embaixo da barra ignorada? Posso. Mas eu venho de um movimento esticado. Qualquer hora ele pode dar uma reversão de tendência. Ó, stop aqui, compra aqui, preço seguiu. Ah, perdi essa oportunidade de compra. Apareceu outra. O back raso. Onde é que você vai comprar? Superação desse candle. Ó. O backzinho raso, testando a média de 9, o preço veio. Já acionaria uma compra aqui, ó. Pum, stop aonde? Abaixo da média de 9, abaixo aqui da mínima. Quanto é que vai ficar seu stop? 80 pontos, pô. 80 pontos não é nada. Pra tu conduzir uma operação de quase 1000 pontos. Preço andou, segurou. Foi a nosso favor, né? Carregando junto com a média de 9. Perdeu a oportunidade de compra aqui. Compra no rompimento da máxima do dia. Olha a máxima do dia aqui. Perdeu essa oportunidade aqui, compra aqui, ó. Rompeu a máxima do dia. Rompimento de máxima do dia é excelente pra gente. Vamos supor, o preço veio, deixou uma máxima, retraiu, veio, testou e rompeu a máxima. Porra, outra compra legalzinha aqui. Posso considerar a máxima até aqui embaixo, por quê? Porque se eu olhar em 15 minutos, olha onde está a minha máxima. Minha máxima tá aqui, ó. Eu não considero esse pavio aqui não, é só um pavio. Se fosse uns 3, 4 pavio, beleza. Mas é só um. Minha máxima tá aqui, ó. Olha o rompimento em 15. Olha a confluência. Compra ali, ó. Stop aonde? Abaixo. Olha esse pré-breakout. Eu não tenho um pré-breakout aqui. O preço não estava testando aqui, não chegou aqui, nem fez força para testar lá no suporte. Pré-breakout, seu stop aqui. Projeção de Fibonacci nesse candle. Cravado de novo. Lá em cima. E agora? Tem outra oportunidade de compra aqui. Vamos ver. O preço subiu, acompanhando a média de 9, a média de 20, sem preocupação. Última oportunidade de compra. Não pegaria. Por quê? Final de pregão. Veio fazer o pullback, ó. Pernada de alta. Eu sei que tem uma força vigente. Tem uma média de 9, 20 coladas. Ao meu favor, subindo. Pullback, superação daqui. Desse candle.
saia lá em cima. Vou projetar a fibra onde? Nesses dois candles. Roberto, Nossa, nessas análises aí que você tá falando sobre as entradas de hoje, possíveis entradas, por que que tu não tá analisando o volume, igual tu falou anteontem? o volume eu não... Deixa eu adicionar ele aqui. Porque quando o mercado ele tá ele tá numa tendência de alta. Deixa eu botar cor legal. Quando a gente tá num gráfico de tendência de alta, o volume é a última coisa que eu vou olhar nesse rompimento. Porque quando eu tenho uma tendência definida e não uma tendência meio, e não um gráfico não sabendo o que fazer, se ele tá tendo muito rompimento, eu olho o volume para ver se é um volume de exaustão, se é só alguma pessoa adicionando um lote maior para fazer uma operação lucro rápido. Volume financeiro. Mas se eu olhar aqui, o volume vai estar tudo bonitinho, sem nenhum. Ó, as oportunidades de compra. Ó, teve uma que me deu como é que eu falo? Exaustão, né? Só que tu vê quando é exaustivo, o preço ele não retrai. Achei bonitinho, ó. Ele tá exausto esse volume. E quando o preço ele tá exausto, ele tem tendência a dar uma retraída nesse rompimento. Vamos ver outro lugar de compra aqui. Aqui já foi um volume mais de boa. Não foi tão exaustivo igual esse. Porque se eu puxar aqui, ó, esse aqui tá lá em cima. Não tem muita diferença. Só que esse aqui uma entrada que ainda deu uma correção. Ó, se você olhar aqui, a vela ainda veio até aqui antes de subir. Vamos ver outra oportunidade de entrada. Esse rompimento aqui, ó, volume tranquilo, ó, um pouco acima das médias, padrão, não exaustivo. Aqui, padrão também, não exaustivo. Que exaustivo pra mim exaustivo é quando ele fica dessa cor aqui, ó. Se você colocar da cor que eu uso, quando ele fica dessa cor aqui, bem clarinho, já se torna um volume exaustivo. Aqui eu não pegaria final de pregão, né, 4 horas da tarde. Mas se você fosse pegar, seria na superação. Deixa eu fechar aqui. Na superação desse candle, desse doji, você ainda surfaria aqui quantos pontos? 558 pontos. Ou se você traçasse a Fibonacci, né, projeção de Fibo aqui, 61.8 cravado, sairia com 480 pontos, 400 pontos. Mais volume, eu costumo analisar, deixar no meu gráfico, quando eu tenho incerteza do gráfico. Se eu estou vendo o gráfico numa tendência dessa aqui, dando uma oportunidade de compra, uma força compradora absurda, nem olho para volume, eu olho para as médias. Por último, eu olho para os volumes. Eu vou olhar para a média, olho para o candle formado, olho o gráfico de 15, se está em confluência. Olha o tanto de confluência que eu tive hoje, ó, nas entradas de compra. A mais arriscada foi essa que era no horário do paywall, 9h30, que o gráfico mexeu bastante. Mas em todas essas tive confluência de 15 minutos, ó. Tudo ao meu favor. Foi o pregão de hoje, lindo. Se eu tivesse entrado, eu tinha surfado aí uns 1000 pontinhos. Chega a dar aquela dor de cotovelo. Proibido, proibido. Proibido mesmo. Mas é isso. Foi simples, mas é bom pra entender que é bom pra entender, né? A gente entender os tempos gráficos, analisar os tempos gráficos. Vocês viram que tudo que eu falei
sobre gap, sobre essas paradas, acontece no gráfico diário. Aconteceu hoje, como se eu tivesse feito o slide hoje. Ele veio, ó, e testou certinho lá a fronteira do gap para continuar o movimento vigente de alta. E aí, já finalizamos o módulo 3. Falei que era mais simples, sem muito detalhe e que fica explicativo, né? Que fica para entender tudo. Agora o módulo 4 é mais básico também, sobre candle. Em uma aula dá para terminar ele. O módulo 5 tem muito conteúdo, só que não é difícil, não é complexo, né? Não é o complexo, é muita coisa, mas é fácil de entender. E o 6 é psicológico, coisa básica. Acho que mais uma 2 semanas no máximo a gente termina, porque o que vai pegar é o módulo 5. E praticar, né? Eu falei pra vocês. Praticar, olhar, ter tempo de tela. Deixa eu parar a gravação.